Olá, meus amores! Hoje é aula de ciências e nós vamos falar sobre consciência ambiental e consumo consciente, que começa na página 187, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós estudaremos, gente, a importância das plantas, como podemos cuidar da natureza, como podemos preservar e descartar, né, descartar adequadamente os objetos e materiais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre a vegetação. Qual a importância dela, né, na natureza, na nossa consciência ambiental, né? As plantas, gente, elas são muito importantes para nós, né? Nós sabemos disso. Para os seres humanos e para todos os seres vivos, né? Pois ela o quê? Fornece oxigênio, o gás necessário para a nossa sobrevivência, né? Então, assim, por isso que é muito importante a vegetação, árvore, plantas, né? E como a gente já sabe, e nós já percebemos que as plantas estão presentes em todos os locais, independente de serem ambientes terrestres ou aquáticos. Tem aquela vegetação aquática e tem a terrestre, né? A cobertura vegetal tem um papel importante de proteção, super importante, pois suas raízes, gente, deixam o solo mais firme e livre de desgastes e maus tratos, né? Sendo assim, em locais onde existe vegetação, podemos ter certeza que o solo está protegido. Com esses nutrientes presentes e, consequentemente, com todas as plantas vivendo normalmente, por exemplo, nos morros, a vegetação impede o deslizamento de terra e mantém a estrutura sem comprometimentos e riscos, né? E nas beiras de rios, lagos, lagoas, riachos, né, a vegetação impede o quê? As bordas se desgastarem e a terra presente no entorno entre a água, né? E diminuindo a profundidade. Com isso, ocorre o quê? Que as espécies aquáticas... E com isso, né, se não tivesse a vegetação, né, para proteger, né, impedir, né, o desgaste, né, o que poderia acontecer? Espécies aquáticas poderiam o quê? Morrer, tá? Agora nós vamos falar sobre a água e a sua importância, tá? Então, assim, todos nós sabemos da importância que a água tem em nossas vidas, né? E o que ela representa. Usamos a água em nossa alimentação para nos hidratar e porque, né? Ela compõe boa parte de outros líquidos do nosso corpo, como o sangue. O sangue precisa que a gente beba água, né? Para o sangue ficar bem. Para a lágrima, a urina, dentre outros, né? Ela está presente de forma livre na natureza também, em rios e outros ambientes, mas também se encontra em alimentos. Por exemplo, na laranja. A laranja tem bastante água, né? A água também é importante em ações indiretas, como, por exemplo, na produção de energia elétrica. Sabiam? É uma curiosidade importante. A água é uma matéria-prima de hidrelétricas. A água é a matéria-prima de hidrelétricas, né? Então, assim, devemos ter em mente que o cuidado com a água é uma prática ampla, né? Que interfere em nossas vidas de maneira decisiva. Então, ela é muito importante. Com isso, né, o que a gente tem que fazer para a gente, né, não desgastar tanta água, não perder tanta água, né? Então, aqui, a gente não deve lavar calçadas e ruas, não precisa, não tem necessidade. Fechar as torneiras quando a gente não estamos usando, ou quando a gente está enquanto a gente está escovando os dentes, né? E nos ensaboando, a gente pode desligar um pouquinho a água, né? Aproveitar a água da chuva é legal também, tá? Então é isso.
E agora nós vamos falar do lixo e a natureza, tá? Assim, outra prática muito importante, né, que tem a ver com o meio ambiente e como nós tratamos dele é a relação que temos com o lixo produzido, com todo o nosso lixo, né? Então, assim, alguns materiais podem ser o quê? Reaproveitados ou reciclados por uma pessoa, né? E não sendo considerado lixo para ela, então assim, ela pode o quê? Reutilizar ou reciclar, né? E por outro lado, tem alguns materiais que pode ser o quê? Descartado e considerado como lixo, que a gente coloca no lixo mesmo, né? E tchau. Então, assim, existe um passo a passo para o quê? Para que a gente consiga classificar isso daí, né? Então, assim, lixos que podem ser considerados realmente lixos e lixos que a gente pode reutilizar, né? Então, assim, nós podemos seguir um passo a passo, né, para separar esses lixos em grupos. Primeiro, passo a passo: papel, separar todos os papéis; plástico, separar todos os plásticos; vidro, separar os vidros; metal, separar os metais; baterias e pilhas, separa; materiais orgânicos, separa. Entendeu? Não deixa tudo misturado. Então, aí a gente já consegue perceber e identificar lixos que a gente pode reutilizar e lixos que a gente não consegue reutilizar, né? Então, depois desse passo a passo, que a gente separa isso aí a gente pode fazer o quê? A coleta seletiva, que leva o lixo separado para diferentes finalidades. Como reciclagem, reaproveitamento, descarte final e etc. Essas etapas podem variar de acordo com uma cidade ou região. Dependendo da cidade e da região, pode ser chamado de pode ter outro nome, né? Então, dependendo do programa de governo, podem existir usinas de reciclagem ou programas de produção de combustível à base de vegetais, por exemplo, tá? Então, assim, aí aqui eu fiz uns latões de lixo, né? Que a verde é o quê? Para vidros. Tudo que for vidro a gente joga aqui na verde. Amarelo é para metal. Tudo que for metal a gente vai jogar no amarelo. E o vermelho é plástico. Tudo que for plástico a gente joga no vermelho. E o azul é papel. Tudo que for papel a gente joga no azul, tá? Ainda existem outras cores, como por exemplo, assim, ó, marrom, que são para materiais orgânicos; a branca são para materiais hospitalares; também existe cinza, que são para materiais não recicláveis, que a gente não consegue reciclar; laranja são para pilhas e baterias; e a preta é para madeira. Então, assim, ainda existe essas outras cores, só que essas aqui são as principais, tá? Agora nós vamos falar sobre o consumo consciente, gente. O que seria isso, né? O consumo consciente é ter a consciência nos diferentes atos e uma prática saudável. É uma prática saudável, né? E que nos coloca em sintonia tanto com a natureza como com várias áreas de nossas vidas, tá? Então, assim, alguns materiais e objetos têm características especiais, assim, que podem, né, ser usados, que o uso, assim, pode ser prolongado ou simplesmente não agredir tanto o meio ambiente. Então, assim, a gente vai classificar, tá? Vamos a eles. Primeiro, nós vamos falar sobre os bens duráveis. São materiais que são bastante duráveis. Alguns materiais, eles podem ser escolhidos em comparação a outros para que seu uso seja prolongado. Então, assim, quais são esses materiais? Por exemplo, copo de vidro. Ele pode ser o quê? É um material que ele é usado por bastante tempo, que nós podemos usá-lo por bastante tempo, até ele quebrar. Então, assim, não é algo que fica velho, né? É só até o momento que ele quebra.
Cerâmica também é um material que faz parte de bens duráveis, né? Então, esses são alguns exemplos, tá? Agora nós vamos falar sobre materiais biodegradáveis. Que materiais são esses biodegradáveis? São, materiais que são melhor decompostos pela natureza, ou seja, são quebrados mais rapidamente pela terra, tá? Então, assim, e assim não prejudicam tanto o meio ambiente, tá? Os principais produtos de exemplos biodegradáveis são canudos, sacolas e materiais de limpeza, tá? São alguns exemplos. E agora nós vamos falar de materiais reutilizáveis e recicláveis. Vou colocar aqui. Materiais reutilizáveis e recicláveis. São os materiais que os materiais reutilizáveis são aqueles materiais que nós podemos usar novamente, tá? E os materiais reutilizáveis é o que a gente pode transformá-los, tá? Então, essas duas escolhas são opções importantíssimas, tá? Que também protegem a natureza. Então, relembrando, reutilizáveis são aqueles que nós podemos usar novamente. E os recicláveis que a gente podemos transformar, né? A gente pode pegar esse material e transformar em outro objeto, tá? Deixo com vocês as atividades da página 192, 193, 194. Termina na página 194, tá bom? Até a próxima, tá? Espero que tenham entendido. Beijinhos e estou com saudades.